Muito bem. A visão espiritual do casamento é o tema abordado pelos nossos irmãos Feiro Quintal e Lula Guimarães, ambos de Minas Gerais, num programa apresentado pela Web Rádio Cristo Consolador. O programa Jesus em Família, um trabalho simplesmente excepcional. E aí eles fazem uma viagem pelas questões relacionadas ao casamento, a visão espiritual é muito interessante. Mas antes de adentrarmos no programa, nós queremos avisar que a nossa Estação da Luz, a nossa página Estação da Luz Espírita, não tem fim lucrativo. Qual é o objetivo da nossa página? Reunirmos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas. Os livros da codificação, obras suplementares, palestras, vídeos e a programação das webs rádios Estação da Luz, aqui de Natal, e Cristo Consolador, de São Paulo. E agora nós vamos no programa excepcional. Jesus em Família, a visão espiritual do casamento. Muitíssimo obrigado e vamos ao programa. Muito boa tarde aos nossos amigos, companheiros de Ideal Espírita. Nós da Web Rádio Cristo Consolador, com muita alegria, trazemos mais um programa Jesus em Família, com nossos contos, causos e outras histórias do lar espírita. Bom, hoje nós estamos aqui sozinhos, estamos recebendo visitas aqui em casa e, como toda boa anfitriã, Lula está lá fazendo as honras da sala, né, para as nossas visitas. Então a gente vai tocando aqui, por enquanto, sozinhos, né? Se ela chegar, beleza, a gente coloca ela aqui na transmissão, e se ela não chegar, a gente vai aqui também dar o nosso jeito aqui às vezes, né, sozinho, porque é importante caminhar, e a gente continua nessa caminhada. Então, antes de iniciar, deixando esse abraço apertado de boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que vão nos assistir depois. A gente convida a todos a fechar os olhos, a levar o pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, e aos bons espíritos, convidando-os para que eles possam vir estar juntos de nós, neste momento, em todos os demais momentos em que nós necessitamos da presença e da orientação daqueles que são por nós em todas as esferas. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em nossos lábios e a fé em nosso coração. Sol de amor que nos conduz na vida em que nos agasalha. Enche os nossos olhos de luz e as nossas mãos de trabalho. Dá-nos força no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do nosso dever. Pai, não te esqueças de nós, as bênçãos da compaixão, e nos guarda em teu coração, que é de paz e de amor sem fim. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, meus amigos, vamos fazer aqui a conferência do som. Se está tudo ok? Ok. Qualquer problema que vocês tiverem com a transmissão, como hoje eu estou sozinho, por favor, me digam aí aqui pelo chat, manda um recadinho aqui no WhatsApp que a gente tenta resolver, tá bom? Por enquanto, tá tudo legal. Voltamos hoje às nossas abordagens normais com a contribuição dos nossos amigos ouvintes. E hoje nós recebemos um comunicado, uma proposta bem interessante, que a gente passa a falar dela a partir de agora. Antes que uma crise se manifeste, surgem sinais de que algo não está bem numa relação. E isto coloca em alerta um casal. Desentendimentos frequentes, discussões por pouca coisa, briga, falta de contato físico, falta de alegria em casa. Esses são apenas alguns dos sinais de que
tem algo errado e de que uma crise pode estar muito próxima. Mas não é todo mundo que consegue identificar esses indícios. Algumas pessoas conseguem até percebê-los, mas mesmo assim negam a sua existência. Isso só contribui para o agravamento do problema. Também não é incomum ouvir, principalmente nós na casa espírita, ouvir um casal mais experiente falando que no início do casamento pensavam que tudo seria um mar de rosas, que muitas coisas que imaginavam em relação à convivência e à rotina de um casamento não correspondiam à realidade. Pensar, idealizar um relacionamento é uma tendência muito natural de qualquer ser humano. Mas ninguém se livra daquelas verdades que, quando são apresentadas, fazem com que marido e esposa comecem a acreditar que alguma coisa não está certa entre eles. E se os dois não estiverem preparados para isso, isso vai atrapalhar a relação. Mas, por mais grave que seja, uma crise conjugal ela não precisa significar o fim do relacionamento. Tendo boa disposição e usando os meios corretos, adequados, é possível superar dificuldades. E o que é melhor, fortalecer a relação. Relação essa que vai se tornar mais madura e aprender como enfrentar lá na frente os futuros desafios. O nosso tema de hoje é a visão espiritual do casamento. Como o Lula não está aqui hoje, né? Falta um pedaço de mim, né, aqui do meu lado, eu vou dizer o relato que nós recebemos. E a eles nós voltamos. Quando eu conheci meu marido, tinha um sentimento muito forte. Um sentimento que na linguagem poética seria como uma chama daquelas que arde sem queimar. A gente se lembra de Luiz de Camões, né? O amor é fogo que arde sem doer. Conversávamos muito, tínhamos um bom nível de entendimento. Sempre sorríamos um para o outro. Aquela sensação de amor infinito. Uma pronta resposta a todas as necessidades. Uma vontade de estar sempre junto e agarradinho. Com o tempo, as coisas foram esfriando. E apesar de ainda amar muito meu marido, às vezes desejo que ele nem esteja perto de mim quando surge um problema. O sorriso está cada dia mais raro. Às vezes, falta um boa noite antes de dormir. Atração física? Depois do segundo filho, meu marido quase nunca me olha com admiração. Mesmo que o meu corpo não tenha se deteriorado além do natural pela idade. Ainda sou uma mulher muito bonita, dizem. Me cuido com frequência para estar sempre de boa aparência. Mas não é sempre que sou notada. Já cheguei a pensar que cometi um grande erro assumir esse compromisso. Mas também fico pensando no que nos ensinam sobre o pecado da separação. Queria pedir a vocês que falassem um pouco sobre esse assunto. Saúde e paz a todos e se cuidem. Bom, como sempre, nós vamos preservar a identidade da pessoa, né, dessa mulher que manda para nós esse relato. E queria deixar um alerta aqui, gente, de antemão, porque aqui nós não nos fazemos um balcão de aconselhamento, tá? Nós não somos psicólogos. Tanto eu quanto a minha esposa, Lula, somos professores. E ambos professores dos cursos técnicos. Nós somos professores já de alunos com idade maior, né? A Lula, a gente costuma brincar que ela é a mais nova da sala dela. E ela é a professora da turma. Eu ainda tenho alguns alunos de primeiro e segundo grau, mas são alunos, não são aqueles alunos menores. E nós não somos nem de longe qualificados ou classificados para acompanhamento psicológico, né? E nem tampouco aconselhamento, quem somos nós para dar conselhos para os outros. Mas nós falamos sempre buscando respeitar aquele princípio que a doutrina dos espíritos nos diz, que é o princípio da prudência. E com essa prudência que nós falamos aqui. É por isso que antes de começar, em alguns casos, nós recorremos àquele famoso ensinamento de Joana de Ângeles no livro SOS Família. A família é um grupo de espíritos normalmente necessitados,
desajustados em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Quanta gratidão a Joana de Ângeles por esse ensinamento. Só partindo dele nós já conseguimos compreender a necessidade de ter do nosso lado essa pessoa problemática. Essa pessoa que muitas vezes nos desagrada, que muitas vezes faz uma coisa que nos ofende, que muitas vezes contraria o pensamento que nós achamos ser o pensamento mais adequado. E o casamento é isso. Dentro da nossa experiência, hoje eu vou falar à vontade, porque Lula não está aqui, e nós não cremos em coincidência, né? Geralmente, quando se fala esse assunto muito abertamente, até aqui em casa nós temos muita liberdade para conversar. Nós estamos aí beirando 25 anos de relacionamento e não temos muita frescura com certas coisas. E conversar, e falar, e explicar, expor a verdade, expor o pensamento, é uma coisa normal e natural para nós. Mas, infelizmente, nós falamos para pessoas que não têm esse mesmo modelo de relacionamento. Falamos para pessoas que têm modelos até melhores que nós. Pessoas que têm uma vivência maior de casamento e que têm uma relação muito menos conturbada do que a nossa, por exemplo. Mas a gente sabe que isso é uma realidade pouco presente, infelizmente. Casamentos com 25 anos hoje são cada dia mais raros. E é por isso que nós fazemos questão de festejar essa data. Ano que vem a gente vai estar aqui para festejar com vocês em nome de Jesus, né? Como diriam nossos irmãos evangélicos. Em nome de Jesus estaremos aqui. E pela graça e bondade divina, para comemorar junto com vocês, próximo do dia 9 de maio, eu não sei, não tenho aqui um calendário à mão, deve ser meio de semana, tomara que fosse um domingo, que aí nós estaremos aqui num programa muito especial. Vai ser numa segunda-feira, acabei de conferir aqui. Mas estaremos aqui comemorando 25 anos de um relacionamento sólido. De um relacionamento que tem os seus problemas, como muitos dos problemas que nós vamos falar aqui agora. Mas um relacionamento que vive fundamentado dentro do possível e dentro da nossa compreensão do pensamento cristão. É sobre isso que a gente vai falar agora. Porque o casamento ou o matrimônio, como nós conhecemos, é um vínculo que se estabelece entre duas pessoas. Nós estamos falando da nossa cultura normal, tá, gente? Duas pessoas. Nós já temos aí exemplos de casamento triplo e múltiplo. São coisas que não vêm ao caso, e não é o assunto de hoje, tá? Cada um entende da forma como que queira e faz e vive a sua vida da forma como que queira. Mas, normalmente, por padrão, é um vínculo estabelecido entre duas pessoas. E esse vínculo ele é reconhecido pela esfera governamental, né, a partir dos princípios legais do casamento, a partir dos princípios culturais, princípios religiosos e sociais. E esses princípios, eles pressupõem uma relação que seja interpessoal, de intimidade, cuja representação arquetípica, né, o padrão, é a coabitação, é morar junto. Embora possa ser visto por muito como um contrato. Simples, contrato, assinamos um contrato. A gente costuma brincar, meu irmão costuma brincar, né, que a certidão de casamento é a nota fiscal de compra da propriedade do outro, né, como se isso fosse possível. Esse ato, o casamento, o matrimônio, geralmente ele é marcado por uma solenidade, por um acontecimento, seja ele festivo ou não. No aspecto religioso, o casamento, e aí nós estamos falando do aspecto religioso tradicional, o casamento ele é um ato exclusivamente destinado a casais heterossexuais. É a questão da binariedade. Um homem e uma mulher, né, contraem esse compromisso. E essa condição, inclusive, é descrita na Bíblia cristã. Dessa forma, né, entendemos, enquanto cristãos, que o casamento é interpretado como uma união de um homem e uma mulher sob a presença e supervisão divina. Olha onde nós vamos chegar, hein, com essa conversa. Nesse contexto, né,
Ao contrário do casamento civil, que pode ser dissolvido por meio do divórcio civil ou do distrato, né? Porque é um contrato, na verdade. Então pode-se entender que se é dissolvível é um distrato, a igreja não permite. Salvo em casos extremamente raros, claro. E aí também não é nem conveniente que nós entremos nesse mérito, porque estaremos possivelmente falando de coisa que nós temos pouca propriedade para falar. Já que, embora respeitemos muito e acreditemos muito, não somos católicos, somos espíritas. Também não vem ao caso. Mas ainda vale destacar que cada cultura e cada religião apresenta a sua particularidade com relação aos significados do casamento. Em algumas crenças, por exemplo, no meu caso, né, no caso da minha origem, o casamento poligâmico é permitido. E aí a gente fala, né? Para nós já é tão difícil conviver com tanto o homem, né, quanto a mulher. Imagine no princípio poligâmico. Outro dia eu estava brincando aqui com Lula, né? E eu falei, gente, mulher, ela vem com um pacote, né? Vem com um pacote, com amor, carinho, compreensão, aquele senso de maternidade, mas também vem com um pacote de problemas, né? Assim como o homem, que é um pacote de garra, de vontade de vencer, de força para trabalhar, mas vem com o relaxamento natural e tradicional do homem. E é essa que é a coisa sensacional do casamento. Esse aqui é o legal de ser casado. Por isso que é bom ser casado. Mas eu falei agora há pouco que em alguns casos extremamente raros, né, a igreja permite. No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, Jesus fala sobre um princípio de indissolubilidade do casamento. Vamos a esse trecho. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram. Lógico que eles perguntaram para tentar Jesus, né? Os fariseus eram astutos. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? E Jesus respondeu. Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse, por isso, o homem deixará pai e mãe, se unirá à mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E os fariseus perguntaram de novo. Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Aí Jesus dá aquela paulada, né? Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir sua mulher a não ser em caso de união ilegítima e se casar com outra, comete adultério. E os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, então não vale a pena casar. Jesus respondeu, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. E outros ainda se fizeram incapazes disso pela causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Jesus nos fala da questão da indissolubilidade do casamento através de uma metáfora do nosso desconhecimento. Nós desconhecemos o que é ser bom, nós desconhecemos o que é ser justo, nós desconhecemos o que é ser fiel. Mas eu não vou atravessar o assunto, não, nós vamos falar disso daqui a pouco. Vamos fazer uma reflexão um pouco mais cuidadosa antes disso. Porque nos moldes de hoje em dia, falar sobre indissolubilidade do casamento parece ser um assunto chato, ultrapassado, batido.
que não é atual. O Evangelho de Jesus obedece critérios temporais. Vamos usar uma metáfora, né, também, já que nós estamos falando de metáforas. O Evangelho de Jesus, ele não respeita o tempo. E muito menos está atrelado à nossa lógica mundana. É perder tempo precioso nosso e do amigo que assiste para nós, falar que o Evangelho poderia estar sujeito a um ajustamento de padrões partindo do momento em que nós vivemos. Vamos nem falar disso, que é bobagem, é puerilidade falar sobre isso. Porém, o Evangelho do Cristo sempre vai nos direcionar uns entendimentos que sobrepõem esses limites, encaminhando o sentido de valorização do ser. E aqui nós estamos falando do ser espiritual, não importa se seja homem ou mulher nesse momento. O que realmente importa é o corpo espiritual. E deste corpo não se faz diferenciação. E nesse ensinamento, nosso mestre descortina uma daquelas que é uma essência indispensável nessa nossa existência. A confiabilidade que se deve depositar neste princípio maior da nossa existência. Esse modelo de amor, essência divina, que nos cerca desde o momento em que nós somos tomados do todo universal para sermos criaturas. Da mesma maneira que nós vemos, né, o nosso ser, tudo aquilo que vale uma vida inteira, e nós estamos falando do plano terrestre, deve ser estável, deve durar. Qualquer investimento que nós façamos nesse sentido vai tornar a nossa passagem por esse plano mais suave e potencializar nossa alma nesse sentimento de que vale a pena amar de verdade. E aí nós falamos da nossa pouca compreensão. Infelizmente, os assuntos superiores, Jesus alerta para nós na passagem, né, que nós lemos lá em Mateus, vocês lembram, né, que Jesus fala a dureza do nosso coração, o desconhecimento do princípio divino. Essa dureza nos impede de compreender esses princípios sublimados. Então, quase sempre nós somos impelidos pelos nossos atos, pelos nossos desejos, ao caminho errado. Não estamos fazendo juízo da responsabilidade de ninguém. Principalmente sobre os relacionamentos, é claro, que é sobre o que nós falamos com mais veemência. Nós já falamos também que não somos aqui os mais adequados, os mais qualificados para fazer aconselhamento. Isso é coisa de psicólogo e psicoterapeuta, né? Se alguém precisa de acompanhamento, de aconselhamento, que procure um bom profissional da área. Esse é o nosso conselho, se é que nós podemos dar conselho. Mas nós vamos pensar que tudo na vida tem um propósito. E esse propósito é um propósito divino e o plano divino é muito ajustado. Nós compreendemos na fala de Joana de Ângeles. É uma verdade tão simples, mas tão certa, que não dá para formular uma argumentação que seja contrária. Não tem como. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Você decidiu amar alguém, decidiu amar para sempre e não só por um tempo. Surpresas, imprevistos sempre vão acontecer. Neste momento é que nós nos agarramos em Deus, no ensinamento de Jesus. Nossos relacionamentos têm que ser para sempre, não é isso?
Antes da sequência, sobre o que nos diz o Espiritismo sobre isso, eu queria deixar aqui um grande abraço para minha amiga Laci, que está sempre com a gente aqui, e a minha amiga Helena, que também está com a gente sempre aqui. Um beijo para vocês. Hoje, vocês vieram ver a parte mais bonita da família, vocês estão vendo só vamos dizer, o bonitão, né? Mas a gente está aqui na batalha, na luta. A Lula está atendendo familiares que nos visitam hoje, né? Tem bastante gente aqui em casa hoje de novo. E aí ela está fazendo sala para eles enquanto eu vim fazer o nosso trabalho. Então, Laci, Helena, um grande abraço para vocês, um grande abraço para esses que nos escutam, que nos veem aí na Web Rádio Cristo Consolador. Eu queria aproveitar e convidar você para vir fazer parte do nosso programa. Manda aí o seu recado, interage com a gente. Manda lá, programa Jesus em Família, @gmail.com. É o nosso e-mail que eu recebo diretamente aqui. Eu mesmo coordeno esse e-mail, né? E aí você pode mandar o seu relato, o seu caso, o seu fato, né? A gente vai falar sobre ele aqui, tá? A gente faz a agenda mensal e todos os meses nós estamos aqui tentando atender os pedidos de estudos ou de explanações sobre os assuntos mais diversos. Pode mandar também lá no Zap, 11 94914 1697. Você pode também acessar a nossa página no Facebook ou no YouTube, deixa lá o seu joinha, né? Faz um joia, ativa lá a notificação, todas as vezes que nós estivermos no ar, você vai receber essa notificação. E ainda pelo web rádio cristoconsolador@gmail.com. Esses são os nossos meios de contato, mas você ainda pode acessar a nossa página webradiocristoconsolador.com.br e conversar conosco através da nossa página, nosso site na internet. Vamos continuar. O que a doutrina espírita fala para nós sobre essas questões, né, da família, sobre essas questões do casamento? Então vejamos. A doutrina dos espíritos nos diz que problemas sempre existirão, diferenças sempre existirão. Mas nós temos que amar até os nossos inimigos. Não é isso que Jesus diz? Então vamos lembrar. No Grande Sermão da Montanha, lá por volta do versículo 40 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus nos diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque este faz que seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes apenas os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos assim também? Se nós pegarmos por esse aspecto, nós vamos ver de alguma forma que o sentido do casamento para a doutrina espírita é alguma coisa que vai além de um contrato. Sabe aquele contrato que nós assinamos lá na frente? Inclusive, eu e Lula, nós nos casamos. Eu sempre falo, eu enrolei ela 17 anos para poder casar, né? E a gente vai fazer, ano que vem, 25 anos dessa união estável, de uma união matrimonial, dentro dos princípios do entendimento pessoal nosso. Mas quem nos casou, no sentido do contrato conjugal, foi um companheiro nosso de casa espírita, chamado Marco Aurélio. É um militante espírita, que é muito amigo nosso e está sempre presente conosco nos trabalhos da casa espírita. E muito para além desse contrato, a significância da presença do Marco Aurélio, que é um companheiro espírita, nos prova que nós não estamos no lugar errado quando nós celebramos o nosso casamento. A doutrina espírita, ela não tem dogma, ela não tem ritual. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas dentro dos princípios evangélicos, filosóficos, doutrina espírita, que ela vai ter muito além.
Vamos dar um passo lá, bem lá atrás na história, na época da criação, no livro do Gênesis, capítulo 2, no versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. No capítulo 10 do Evangelho de Marcos, no versículo 6, Marcos relata para nós: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. O laço matrimonial é um laço de espírito. Quem tem entendimento, compreenda. Jesus já nos disse isso. Se nós nos preocuparmos com o amor na sua essência, na sua pureza, do mesmo tipo daquele amor divino por nós, então nós vamos imaginar o quanto de valor, nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de montante, nós estamos falando de valor espiritual, que é depositado em nós por aquela pessoa que entrega a nós o seu coração. Quem é casado aí, gente, vai saber do que eu estou falando. O quanto que você devota de valor em uma pessoa que você ama de verdade. Normalmente o casamento é uma junção de duas pessoas, é um combinado realizado por duas pessoas e pelas pessoas que têm vontade de compartilhar uma vida juntos. Coabitar é um dos entendimentos. Prioridade de relação é uma construção conjunta. Nós falamos lá do início do rito, né, da solenidade. Uma das formas iniciais de começar um entendimento é saber como é que essa solenidade vai se realizar. Tudo depende do que o casal deseja. Vamos falar mais uma vez que a doutrina espírita não tem rituais, não tem dogmas. Mas também não discrimina quem realiza. O casamento, para nós espíritas, é muito mais do que essa parceria selada diante da lei dos homens. Nós acabamos de falar. É uma união espiritual. A energia, a conexão e o amor que envolve o casal é muito espiritual. E é conectada com o plano espiritual. Regras e leis não tem nada a ver com essa conexão. Regras e leis são para regulação e legislação humana. A legislação e regulação espiritual, ela é divina, é o princípio maior ensinado a nós pelo Cristo. Amar teu próximo como a ti mesmo. O casal tem que impor o que é de acordo para que os dois possam viver aquilo enquanto estiverem juntos. E é tão interessante essa questão do casamento na visão espírita que Kardec pergunta para os espíritos. Questão 696. O que aconteceria se não houvesse mais o casamento? Se o casamento fosse abolido? E aí os espíritos dizem que os homens iriam regredir, perder a razão. Na resposta anterior, da pergunta 695, os espíritos falam por quê. Dão o porquê dessa resposta. Porque o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Coabitar, conviver, aprender a estar junto, dividir, também é uma forma de praticar caridade. Isso por si só já é um progresso. Se nós formos abolir isso, nós vamos andar para trás. Pode-se andar para trás? Pela lei divina, não. Então, os espíritos, inclusive, recomendam a prática e a manutenção do casamento. Até porque a natureza é assim. Os animais são assim. Nosso amigo Dudu sempre usa uma frase muito interessante sobre convivência e relação.
quando ele fala que uma senhora, uma vez chegou para ele na casa espírita, onde ele trabalha, e ele diz o seguinte: seu Dudu, o meu marido é um estrupício. A gente sempre fala isso aqui. E aí ele fala assim: minha senhora, pelas leis naturais, um cão se aproxima de quem? Aí ela, da cadela. E uma gata se aproxima de quem? Ela, do gato. E o cavalo se aproxima de quem? Ela, da régua. Ele virou para ela: e o estrupício se aproxima de quem? Diz Dudu que essa senhora saiu, né, baixou a cabeça: obrigado, seu Dudu, já entendi. Saiu e nunca mais reclamou de casamento com ele. O problema está em nós, muitas vezes. E aí pode ser que eu seja uma excelente pessoa, mas fiz a escolha errada. E é assim. Aí alguém vai perguntar: mas como que pode significar progresso com todos esses problemas, né? Bom, uma das formas de entender esse progresso é o efeito regulatório que o casamento tem na nossa vida. E este efeito regulatório, nós falamos dos nossos vícios, das nossas tendências arcaicas, do nosso corpo físico, do nosso materialismo. Um desses exemplos, ao casarmos, né, nós estamos abrindo mão de ter encontros, relações sexuais com várias pessoas diferentes, com diversas pessoas. Passamos a um princípio de racionalidade. Deixamos o princípio da materialidade de lado. Se eu compartilho amor e parceria com uma pessoa, até porque também não é energeticamente recomendável sair por aí parecendo um cachorro no meio da rua, né, gente? Vamos usar um termo comum aqui. Me perdoem aqueles que se sentirem ofendidos. Mas o cachorro solto na rua, ele tem uma cadela no cio, é 50 cachorros atrás. Todos nós já vimos isso. Pode até ser que não tenha 50, mas uns 5, 6 tem. Para nós, seres humanos, para nós, seres racionais, isso é impensável. E acontece. Então, quando nós resolvemos compartilhar, dividir essa parceria, nós estamos abrindo mão dessa animalidade. Ademais, o princípio da fidelidade ele é muito agradável aos olhos do Pai Criador. Jesus disse: se você tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda, você pode mover uma montanha. Fé é do princípio de fidelidade. Então, o princípio da fidelidade ele é grandioso em nós. E essa fidelidade é admirável aos olhos do Pai Criador. E essa fidelidade ainda é o mais importante e principal no relacionamento, uma forma de você demonstrar, através da sua devoção, o amor que você depositou no seu parceiro, na sua parceira. De qualquer forma, é conveniente lembrar que o Espiritismo não impõe regras nem nada desse tipo. A doutrina dos Espíritos não é uma doutrina impositiva, é uma doutrina que te orienta, esclarecedora, informativa. Tem nos aconselhado a seguir o melhor caminho. Mas cada ser é um ser. Cada um carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Lembrei dessa frase agora. É do... Vixe, esqueci o nome. Um cantor famoso. Renato Teixeira, se não me engano. Cada ser é um ser, carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. E de decidir. Já que a felicidade é um processo de escolhas, e é uma conquista através destes processos, então cada um carrega esse dom. Cada um é capaz de descobrir ou de determinar o que é melhor para si e para a sua própria evolução espiritual. Para essa nossa amiga do relato de hoje, nós podemos até dizer: ninguém nasce
sabendo a fórmula. Ninguém nasce sabendo como é nada. Todos nós somos eternos aprendizes. Todos nós estamos neste caminho, caminhando juntos, brigando contra as nossas tendências ruins, contra toda essa carga neural negativa que nós trazemos de outras existências. Dialogar, ceder às vezes, exigir às vezes. Pensar em fazer o outro feliz, ao invés de ficar esperando que o outro te faça feliz. Porque se você pensa em fazer o outro feliz e o outro pensa em te fazer feliz, está feito. Você não precisa ficar brigando. Estou precisando de carinho hoje. Estou precisando de cuidado hoje, de atenção hoje. Não, isso é automático, isso já vem. E os relacionamentos são dessa maneira. Tem hora que vai sair uma fagulha? Tem hora que vai sair uma fagulha. Mas conversar, dialogar, ceder, exigir. Tudo dentro do princípio da aceitabilidade. E desse receituário que Jesus dá. Com tolerância, com caridade, com amor. Com todos esses princípios que não são necessários. Outro aspecto que a gente pode dizer para essa irmã de hoje, com relação às paixões. Paixão não dura para sempre não, tá, gente? Paixão é um estágio. E é um estágio inicial de uma relação. Quem está falando isso não é o Fued, não. Quem fala isso são especialistas. Gente que estuda o comportamento humano e que estuda as relações entre humanos. Eles falam que se apaixonar por uma pessoa é normal e natural. Tende a ser um estágio inicial de um processo. Mas acaba. Se nós nos apegarmos aos aspectos das paixões, nós estaremos sempre em relacionamentos destrutivos, sempre em rupturas, sempre em sofrimentos. Amar é uma construção diária, penosa. Eita, mas é difícil. Mas qual é o jardim que cresce se não tiver cuidado? Se eu não regar, se eu não tirar a erva daninha, se eu não arrancar o mato, se eu não colocar adubo. Vamos filosofar? Uma bela rosa, uma porção de amor, ela não nasce se ela não for cercada de outros cuidados. A flor, para brotar, né, desabrochar, ela precisa de água, precisa de sol, precisa de adubo, precisa de uma terra boa. Assim é o amor. Precisa de carinho, cuidado, atenção, compreensão, persistência, resistência, fidelidade. Ficar esperando que o outro seja tudo aquilo que você quer, não dá. Tem que fazer também a sua parte. Aliás, ficar esperando o outro ser aquilo que você quer também é um erro muito comum, tá, gente? Quem dera que o super-homem, que a Mulher Maravilha, fossem além do nosso ideário, fossem realidades. Homens e mulheres são seres completamente diferentes. São polos diferentes. Nas leis da física, né? Nós sabemos que os polos diferentes se atraem. Já chegaram um ímã, um polo positivo e polo negativo próximo do ímã, você pode soltar um cola no outro. Vira uma das peças. Coloca polo positivo contra polo positivo. Ele se repele. Em muitos casos, nós somos polo positivo e polo negativo. Em muitos casos, nós somos polo negativo e polo negativo. Não vou nem falar positivo, que nós temos de pouco positivo. Mas nós somos polos negativo e negativo. Somos diferentes, homens e mulheres. E estamos aqui contradizendo as leis da física. Até porque nem só de física vive a humanidade, vive a natureza, vive de outros aspectos. E o Felizes para Sempre, hein, gente? Vamos deixar para o conto de fadas, né? História de princesa, é livro, filme e fantasia.
A vida real é um pouquinho mais exigente. E nós vamos lembrar que nós estamos num eterno conflito para o ajuste com inimigos espirituais de muito tempo. Este mesmo inimigo, que neste momento está do meu lado, me dando a oportunidade de resgatar dos erros do passado. Para que cometer mais erro, né? Crise vai existir sempre. Sempre existiram. Não é novidade para nós, não. Acaba uma crise aqui, começa outra. Acaba um conflito, começa outro. Ah, mas não é fácil. Não é fácil mesmo, não, gente. Se fosse fácil, não seria prova. Se fosse fácil, não seria expiação. Chico Xavier, uma vez falou: você vai estar sempre diante de algum problema que é insolúvel. Não tem jeito de resolver. Fugir dele não vai te ajudar em nada. Pensa na força que você tem reservada. Essa força que está aí dentro do você, aí, guardada. E aceita a dificuldade. Olha ela no olho, de frente. E aí, meu amigo, ora, faz a sua prece. Mas faz prece com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todos aqueles que estão envolvidos no seu problema, na sua dificuldade. Sejam eles quem sejam. Inclusive você. É preciso ser tolerante. Também palavras do Chico, tá, gente? É preciso ser tolerante. É preciso respeitar a diferença para lidar com esses nós, com esses laços e com os desencontros nessa rotina conjugal. E a gente fala, tem que ter paciência mesmo. Tem muito casamento que acaba porque a pessoa perde a paciência. A pessoa perde o tato, o cuidado. Eu não aguento mais. Aquele estrupício. Será que é só ele que é um estrupício ou ela? A gente tem que estar sempre refletindo sobre esses aspectos. Emmanuel, nosso benfeitor, que era, todos nós sabemos, conhecemos, mentor espiritual de Chico, nos diz que nós devemos nos casar diariamente. Olha que maravilha, né? Casei há 25 anos atrás. Não aguento essa jararaca dessa mulher mais. Esse cavalo desse marido meu. Não dou paciência para esse cara mais. Emmanuel fala que nós temos que nos casar todos os dias com essa jararaca e com esse cavalo. E a gente falou agora há pouco, né? O gato pela gata, o cachorro pela cadela, né? E agora já é uma jararaca e um cavalo. Ninguém entende mais, né? A gente misturou o alfabeto dos animais todos. Não, são só coloquialidades, tá? Pra gente entender bem para onde que nossos relacionamentos se vão de vez em quando. E aí Emmanuel fala, você tem que casar diariamente com essa mesma pessoa. Isso significa reforçar. Vou frisar, reforçar. Não é fazer de novo. Porque de novo é quando acaba e não pode acabar. Você tem que reforçar o mesmo encanto do primeiro olhar, do primeiro encontro com o ser amado. Aquele primeiro encontro que nos fez sentir tão diferente que nada que disserem contra esse ser poderá ser levado a sério por nós. Você tem que casar de novo, todos os dias, com aquela pessoa que você é capaz de revirar o mundo. Por aquela pessoa, com aquela pessoa, você é capaz de fazer as coisas mais absurdas. Aquela pessoa que você, independente de qualquer coisa que ela tenha feito antes, você tem a capacidade de perdoar.
Porque tem uma coisa divina nos atraindo. O relacionamento do Espírito. Me chama, clama a minha presença do lado daquela pessoa. E é com essa que nós temos que nos casar todos os dias, segundo nos diz Emmanuel. Por que nós não alimentamos esse sentimento, esse respeito, esse compromisso íntimo? Não só físico, tá? Relacionamento íntimo, ele não quer dizer só toque, não é só coisa sexual. Mas também esse moral espiritual. E isso por toda a existência. Por que nós não honramos essa cumplicidade que vem de outro plano? Se nós agimos assim, a gente começa a exercitar dentro de casa, no nosso próprio lar, um enriquecimento. E esse enriquecimento, ele vai se derivar, né? Ele vai se derivar para os filhos. Nosso lar se torna um verdadeiro lar. Se torna uma verdadeira casa de morada espiritual. Kardec nos propõe, no livro dos médios, fala dos espíritas, que não se contenta com admirar a moral espírita, que a praticam e que aceitam todas as consequências. Ainda que venhamos a agir com falta menos leve um para com o outro, que significa agredir a nós mesmos, um modelo de arrependimento sincero, confissão, aliado a um desejo real, para não mais magoar o companheiro ou a companheira. Nós estamos falando vamos dizer, da tranquilidade da nossa consciência. Acalmar nossa consciência. Não há um amor que não se deixe levar pelo arrependimento, uma conversa franca, um pedido sincero de perdão. É nesse sentido, meus irmãos, que nós vamos compreender aquela coisa do não separar o que Deus uniu. Esse modelo que é um modelo espiritual, é um modelo que transcende a nossa compreensão. Por causa da dureza dos nossos corações, nós ainda não compreendemos. Foi isso que o Cristo nos disse lá em Mateus. Nós nos fazemos incapazes de amar, nós nos fazemos incapazes de conviver pela ignorância que nós temos, desta necessidade que nós temos de sermos companheiros, amigos, confidentes, algumas vezes médicos, algumas vezes num limite aceitável, algozes do sentimento do outro. Porque a desavença faz parte, o desentendimento faz parte. Mas se nós pegarmos apenas pelo ensinamento do Cristo, nós vamos compreender que, embora façam parte, estes pensamentos eles têm que ser para que exista ou essas ações, esses atos, têm que ser para que exista um crescimento e fortalecimento dessas relações. É bom demais estar casado, é bom demais ter uma família. Eu falo isso com a propriedade de quem já casou 2 vezes. Infelizmente, o primeiro casamento não deu certo. Contingências da vida. Contratos errados, escolhas erradas, impelidos por situações. Responsabilidades que nós assumimos? Sim, assumimos. E hoje, né, não à época, mas hoje, totalmente conscientes de que em algum ponto na existência, esse compromisso mal assumido terá que ser consertado. Mas isso é pela contingência reencarnatória. Talvez não tenha sido nessa. Ou talvez essa tenha sido, sei lá, a gente não entende muito bem dos propósitos divinos. São coisas que nós desconhecemos, nós não sabemos tudo.
tem mais mistérios entre o céu e a terra do que podem crer nossa vã filosofia. Não é isso que o poeta, o pensador disse? Nós estamos sujeitos a essas contingências. Por que eu fiquei casado um tempo com uma pessoa, separei, tenho que me casar com outra? Não sei, não me pergunte. Afinal das contas, nós não entendemos nada dos desígnios de Deus. Nós não entendemos nada nem da própria proposta reencarnatória que nós fizemos, já que nós somos beneficiados com o esquecimento enquanto estamos nesse plano. Porque através do esquecimento se faz um merecimento. Através dos nossos atos errados, dos caminhos errados que nós pegamos de vez em quando, nós criamos mais responsabilidades. Quem somos nós para compreender esse princípio? E nós temos que ter em consciência de que para andar no caminho certo, basta que eu siga o princípio cristão. E este princípio, graças ao bom Deus e à contingência reencarnatória, nós temos tentado e lutado há quase 25 anos, dentro de um princípio de construção sólida de família, dentro de um princípio de construção de uma família cristã. Embora a nossa filha não seja cristã no nosso molde, né? Nossa filha é cristã evangélica e nós somos cristãos espíritas. Não tem problema nenhum, nós somos todos cristãos. O princípio do ensinamento é o amor do Pai, através do exemplo de Jesus. Este é o princípio que rege. Então somos sim uma família cristã, fundamentadas no ensinamento cristão. Isso é que é importante. Neste momento de transição desse espírito ainda caminhando para uma compreensão melhor das coisas, junto de outro espírito tão combativo quanto o nosso, também caminhando no sentido da compreensão das coisas. Para que esse laço do casamento seja um laço potencializador do espírito. Bom, meus amigos, espero que tenha agradado o papo de hoje. Peço mais uma vez desculpa, Lula não está aqui com a gente, né, por causa das nossas visitas, então a gente optou por eu estar sozinho. Mais uma vez, deixo aqui meu abraço à nossa querida Laci. Laci, um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe. Dona Helena, 2 beijos, porque a senhora mandou 2 recadinhos hoje, tá? Jesus abençoe a senhora também, vocês todos, dê muita paz, muita saúde. Um grande abraço ao meu querido amigo Delson Soares, que está sempre aqui com a gente também. Delson Soares é um dos idealizadores deste programa, e a ele nós também devemos toda a nossa gratidão. Delson Soares também é um cara que pode falar bastante sobre essa questão da família, a doutrina, à luz da doutrina dos espíritos, que também já está algumas boas primaveras mais que eu, casados, né, com a nossa querida Dona Marília, também tem uma família fantástica, um exemplo que nós podemos pegar aí como próprio dessa nossa família espírito cristã. Pois bem, meus amigos, antes de encerrar, a gente queria novamente convidar todos vocês para fazerem parte do nosso programa. Participem aí pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp, mande aí o seu comentário, entra lá no nosso site, na webradiocristoconsolador.com.br, deixa lá o seu recadinho, manda pelo WhatsApp, esse número 11 949141697, meu amigo Delson Soares vai receber. Pode mandar também seu recado para o webradiocristoconsolador@gmail.com. Você pode acessar a nossa página do Facebook, deixar lá o seu registro e também o nosso canal do YouTube. Sempre lembrando, lá no canal do YouTube você pode deixar lá o seu like, pode se inscrever no nosso canal e ainda ativar o sininho lá com as notificações, para que todas as vezes que a Web Rádio Cristo Consolador entre no ar, você receba a notificação da nossa exibição. Tá, e tem até esse recadinho, eu nunca tinha visto, eu achei hoje. Inscreva lá no nosso canal do YouTube, ativa o sininho e curta os nossos programas. Você vai ajudar a divulgação da Web Rádio e também na divulgação da nossa doutrina consoladora. Pois bem, meus amigos, antes de ir embora, eu queria convidar todos vocês para assistir. Daqui a pouquinho, está chegando às 5 horas,
a nossa amiga Zezé Franco, com as histórias de Jesus, por Amélia Rodrigues. Na sequência, vem a nossa querida Regina Ramos, refletindo com Jesus com o tema Parábola do Administrador Infiel. Às 19 horas, meu amigo Delson Soares vem revirando o baú com o tema Em Nome do Evangelho, do livro Chico Xavier, inédito, Eduardo Carvalho Monteiro. Fechando os trabalhos de hoje, nós teremos Cosme Deolindo e Silvia Almeida, às 20h30, com o programa Espiritismo e Atualidade, com o tema Allan Kardec, o Codificador. Meus queridos amigos, neste momento de despedida, nós convidamos a todos para levar o pensamento, mais uma vez, a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, Mestre de Modelo e Guia, e aos bons espíritos que vieram estar conosco, e dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, os nossos erros, ensinando-nos a perdoar aqueles que ainda erram contra nós. Não nos deixe, Pai, entregues a novas faltas. E, acima de tudo, ajuda-nos a nos livrar deste mal, que insiste em residir e se manifestar dentro de nós. Tudo te pedimos, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, um grande abraço a todos, um beijo no coração. Semana que vem estaremos de volta lá de Jequitinhonha, no Vale do Jequitinhonha, norte de Minas Gerais. Desta vez eu tenho quase certeza que nós vamos conseguir fazer um programa ao vivo lá da roça. Pra vocês conhecerem lá nosso refúgio, nós vamos lá fazer uma visita para minha sogra, levar Lula para dar uma descansada também, aproveitar a semana do professor que a gente vai estar de folga. Um grande abraço a todos, até lá, se Deus quiser. Fiquem em paz.